Você sabia que a arte gerada por inteligência artificial está desafiando tudo o que sabemos sobre autenticidade e criatividade? Neste vídeo, vamos explorar como essas imagens, criadas por algoritmos, não são apenas simples reproduções, mas expressões inovadoras que estão redefinindo o papel do artista. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo mundo dos pixelgramas e da pixelgrafia, onde a tecnologia e a arte se encontram de maneiras inesperadas. Fique conosco e descubra o futuro da criatividade. As imagens geradas por inteligência artificial têm ganhado destaque nos últimos anos, especialmente com o advento de tecnologias sofisticadas que permitem criar visualizações de alta qualidade a partir de comandos simples. Mas o que exatamente são essas imagens? Em essência, as imagens geradas por inteligência artificial são produções criadas por algoritmos que analisam grandes volumes de dados visuais para aprender padrões e estilos existentes. Esses algoritmos, como redes neurais profundas, têm a capacidade de aprender com uma imensidão de imagens já existentes e, a partir daí, gerar novas composições que podem parecer incrivelmente realistas e criativas. Essa prática levanta questões sobre a natureza da criação artística, pois ao contrário da arte tradicional, onde a expressão é mediada pela subjetividade humana, a inteligência artificial oferece uma abordagem fria e calculista. À medida que essas tecnologias evoluem, cresce o debate sobre a autenticidade e a originalidade das obras criadas por máquinas, convidando-nos a refletir sobre a verdadeira essência da arte do artista na era digital. Nos últimos anos, as ferramentas de geração de imagens baseadas em inteligência artificial se tornaram mais acessíveis, democratizando a criação artística. Aplicativos e plataformas como DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion permitem que usuários, mesmo aqueles sem formação artística, criem imagens impressionantes com apenas algumas palavras de descrição. A ascensão dessas ferramentas não só facilitou a produção de arte, mas também provocou uma revolução na maneira como pensamos sobre o papel do artista. Com a inteligência artificial assumindo uma parte do processo criativo, questões sobre a autoria, a originalidade e a propriedade intelectual surgem, gerando debates acalorados entre criadores e especialistas. O fascínio por essas tecnologias não se limita à sua capacidade de replicar estilos artísticos, mas também se estende à sua habilidade de inovar e surpreender, apresentando criações que muitos considerariam além do alcance humano. Contudo, essa popularidade também traz riscos, particularmente no que diz respeito à desinformação visual e à manipulação de imagens para fins nefastos. Histórias intrigantes sobre imagens de inteligência artificial estão se tornando uma parte cada vez mais presente da narrativa moderna, revelando tanto o potencial quanto os desafios dessa tecnologia. Um dos casos mais notáveis ocorreu quando uma obra criada por inteligência artificial foi submetida a um concurso de arte e acabou sendo premiada, gerando um intenso debate sobre o que significa ser um artista. O vencedor, um programa de inteligência artificial chamado Piedmont de Bellamy, teve sua imagem vendida em um leilão por um valor próximo a $432 mil, o que gerou discussões sobre o valor financeiro da arte criada por máquinas. Outra história envolveu a criação de retratos fictícios de pessoas que nunca existiram, destacando a capacidade da inteligência artificial de produzir rostos humanos extremamente realistas. Porém, para cada exemplo de sucesso, também há relatos de fraudes e manipulações que levantam preocupações éticas sobre a tecnologia. Essas narrativas sublinham a necessidade de uma compreensão mais profunda das implicações sociais dessas inovações, levando a uma reavaliação de nossos conceitos de criatividade e de verdade na arte. Definir o conceito de autenticidade na era digital é um desafio complexo, principalmente considerando o papel crescente da inteligência artificial na geração de conteúdo. No universo digital, a autenticidade muitas vezes se refere à capacidade de uma obra de transmitir uma conexão genuína com o seu público e refletir a singularidade de sua criação. No entanto, quando máquinas estão envolvidas no processo criativo, a linha entre o genuíno e o artificial torna-se turva. Para muitos, a autenticidade está intrinsecamente ligada à expressividade humana e algo que a inteligência artificial, em sua essência, não possui. Entretanto, é crucial reconhecer que as máquinas podem simular emoções e estilos de maneira surpreendente. Assim, o conceito de autenticidade deve ser reavaliado para incluir a capacidade das máquinas de gerar experiências emocionais, mesmo que não sejam pautadas pela vivência humana. Essa reflexão é vital,
pois à medida que nos acostumamos a absorver e interagir com obras geradas por inteligência artificial, seremos desafiados a distinguir entre o que é real e o que é fabricado, forçando uma nova forma de entender e apreciar a arte em suas múltiplas facetas. O termo pixelgrama refere-se a uma nova forma de imagem digital que é gerada a partir de algoritmos de inteligência artificial. Especificamente, um pixelgrama se distingue por ser uma combinação de pixels que não são apenas representações visuais comuns, mas sim composições elaboradas que expressam a capacidade de criação das máquinas. Esses algoritmos analisam não apenas padrões estéticos, mas também contextos culturais, históricos e emocionais, permitindo que a inteligência artificial produza imagens que, embora geradas por computador, parecem transportar uma narrativa própria. Essa abordagem contrasta com a fotografia tradicional, que captura momentos da realidade, enquanto o pixelgrama pode criar realidades totalmente novas e originais. Além disso, o uso de pixelgramas tem se tornado mais comum em diversas plataformas digitais, especialmente nas redes sociais, onde as pessoas buscam constantemente inovação e originalidade em suas postagens. Assim, o pixelgrama surge não apenas como um conceito, mas como uma proposta legítima para explorar novas fronteiras da arte e da comunicação visual na era digital. O termo pixelgrama evoluiu com o avanço das tecnologias de imagem digital e inteligência artificial. Sua origem pode ser rastreada até o início dos anos 2010, quando infografias e designs gráficos começaram a usar algoritmos para gerar formas visuais complexas. Inicialmente, essas técnicas eram usadas em contextos limitados, como na geração de padrões de fundo e visuais estéticos para sites. Contudo, com o desenvolvimento de redes neurais profundas e aprendizado de máquina, o conceito expandiu significativamente. Com o surgimento de ferramentas como o DALL-E e Midjourney, o pixelgrama ganhou nova vida. Agora, não se limita ao design digital, mas se espalha para a arte generativa, onde artistas utilizam a inteligência artificial para co-criar essas imagens. Ao longo dos anos, discussões emergiram sobre o reconhecimento do pixelgrama como uma forma válida de expressão artística, e a sua inclusão em exposições de arte e leilões, como o caso do Edmond de Bellamy, destaca esse movimento. Assim, o pixelgrama se consolida como um eixo central nas conversas modernas sobre criatividade, arte e tecnologia. A comparação entre pixelgrama e fotografia tradicional revela contrastes significativos nas suas abordagens. A fotografia tradicional é, por definição, um registro de eventos, pessoas ou paisagens reais, capturados por fotógrafos que utilizam câmeras para documentar o mundo ao seu redor. Cada imagem traz consigo um aspecto de autenticidade, uma história real que é refletida através das lentes. Já o pixelgrama, por outro lado, não tem limitações impostas pela realidade. Ele pode criar mundos que nunca existiram ou reconstruir cenas que desafiam as leis físicas e a lógica. Essa liberdade criativa pode resultar em trabalhos que evocam emoções, mas que podem gerar questionamentos sobre a veracidade da experiência visual. A arte do pixelgrama, assim, abre diálogo sobre a natureza da realidade e dos nossos sentidos, com os consumidores de arte sendo incentivados a reavaliar o que consideram verdadeiro. Embora ambas as formas de arte possuam mérito, a arte do pixelgrama desafia as expectativas e redefine o que significa ser criativo na era digital. O pixelgrama tem demonstrado sua versatilidade e aplicabilidade em diversas indústrias, revolucionando não apenas o campo da arte, mas também outros setores que dependem de imagens visuais. Na indústria de marketing e publicidade, por exemplo, o uso de pixelgramas permite a criação de visuais únicos que se destacam da concorrência, atraindo a atenção dos consumidores de maneiras inovadoras. No campo da moda, designers têm utilizado a tecnologia para criar visuais de roupas e acessórios que não existem fisicamente, mas que ajudam a construir a identidade de marcas e coleções. Além disso, na área da medicina, pesquisas recentes têm utilizado pixelgramas na visualização de dados complexos, ajudando a ilustrar informações que, de outra forma, seriam difíceis de entender. Neste contexto, o pixelgrama não só serve como um meio de expressão, mas como uma ferramenta funcional que oferece soluções criativas para desafios contemporâneos. Assim, seu impacto se estende por esferas muito além do mundo artístico, transcendendo limitações e open-generate novas possibilidades para os setores mais variados.
A pixelografia, como conceito emergente, refere-se à prática de criar arte digital a partir de imagens formadas por pixels, que são os menores elementos de uma imagem digital. Essa forma de arte destaca a estética do pixel, valorizando a visualização da estrutura básica que compõe a imagem. Embora similar à arte digital convencional, a pixelografia traz uma nova dimensão à criação artística, já que se concentra na representação mais primitiva da imagem, onde cada pixel é considerado uma parte fundamental do todo. A ideia é que a pixelografia não apenas cria uma imagem, mas que também intriga o espectador em relação à mecânica de sua formação. Essa abordagem lembra a arte do mosaico, mas aplicada ao cotidiano digital, onde a combinação de cores e formas se conecta à tecnologia moderna. Por meio da pixelografia, os artistas podem explorar a relação entre a arte e a tecnologia, desafiando a percepção convencional do que constitui uma obra visual. Além disso, a pixelografia também fornece um contexto para a discussão sobre a originalidade e a autenticidade das obras criadas em um ambiente fortemente digital, trazendo novas perguntas para o diálogo sobre essas questões na era moderna. Ao comparar a pixelografia com outras formas de arte digital, notamos que ela se distingue por seu foco no pixel como uma unidade significativa. Por exemplo, enquanto a ilustração digital pode se basear na edição de formas e cores para criar uma composição fluida e harmoniosa, a pixelografia utiliza uma abordagem que enfatiza a individualidade de cada pixel. Essa diferença pode parecer sutil, mas resulta em uma estética única que valoriza tanto a técnica quanto o processo de criação. Além disso, ao contrário de estilos como o vetorial, que dependem da suavidade e da precisão das linhas, a pixelografia propõe uma liberdade criativa que se inspira nas limitações digitais, onde a pixelização pode ser utilizada como um recurso expressivo. Portanto, a pixelografia não apenas diverge de outros estilos comumente utilizados no ambiente digital, mas também cria um novo espaço para a reflexão e interpretação da arte na contemporaneidade. Assim, ao contemplar obras de pixelografia, o público é convidado a explorar as nuances da arte digital e a considerar as ramificações culturais e estéticas que surgem com a era digital. Em análise à pixelografia sob uma nova perspectiva, é interessante considerar como essa expressão artística dialoga com outras formas de arte contemporânea. A pixelografia, que resgata a simplicidade e a essência do pixel, pode ser efetivamente comparada com as experiências em arte gerada por algoritmos. Enquanto a pixelografia foca na construção visual a partir de um número limitado de elementos, como pixels, outras práticas de arte digital, como a generativa, costumam introduzir uma complexidade que abrange variáveis infinitas em seu processo de criação. Ambas as formas questionam a autoria e o papel do artista, mas a pixelografia se posiciona de forma a ressaltar a autenticidade do feito à mão, tradicional e digital, instigando a apreciação pela simplicidade em um mundo dominado pela complexidade. Nesse sentido, as duas abordagens, apesar de distintas, enriquecem o panorama da arte digital contemporânea e fornecem um terreno fértil para que debates sobre tecnologia, arte e criação possam florescer. O interessante é perceber como a pixelografia se adapta a esse novo cenário, reafirmando a importância da simplicidade e da verdade expressiva em um universo saturado de imagens e informações sob a lente da inteligência artificial. A pixelografia desempenha um papel crucial na crítica da arte moderna, ajudando os críticos e o público a repensar conceitos estabelecidos acerca da arte e da sua criação. Em um tempo em que a irreverência das criações digitais e a interatividade estão em alta, a pixelografia surge como uma forma de resistência à efemeridade das imagens. Ao destacar o pixel como elemento central, ela retoma questões de autenticidade e valor, que frequentemente são ofuscadas por técnicas mais complexas e bizantinas. Essa abordagem propõe uma nova lente para analisar a arte contemporânea, onde as questões da originalidade, da mecanização e da estética podem ser discutidas de forma mais incisiva. Além disso, a pixelografia questiona a indústria da arte, que muitas vezes prioriza o novo e o chamativo em detrimento de uma apreciação melhor fundamentada do que é realmente acessível e significativo. Ao fazer isso, a pixelografia não só contribui para a discussão estética, mas também para uma crítica social mais ampla sobre como consumimos e valorizamos a arte hoje. Ao trazer a pixelização para o rico debate sobre arte e tecnologia, ela convida os críticos e o público a reavaliar a essência e o valor do que consideramos arte no mundo digital, proporcionando um solo fértil para determinações futuras. A manipulação de imagens geradas por inteligência artificial levanta questões éticas importantes.
Ao serem criadas por algoritmos, essas imagens podem ser alteradas de maneira que distorçam a realidade ou apresentem informações enganosas. A ética está em jogo, especialmente quando se considera o impacto que tais manipulações podem ter sobre a sociedade. Uma imagem pode ser utilizada para desinformar, propagar boatos ou até mesmo influenciar opiniões públicas. Assim, os artistas, criadores e desenvolvedores de inteligência artificial enfrentam a responsabilidade de utilizar a tecnologia de forma responsável. É fundamental discutir as práticas que envolvem a criação de imagens, questionando até que ponto é aceitável editar ou manipular a verdade em um mundo onde as pessoas podem ser facilmente impressas por visuais impactantes. Para garantir uma ética sólida no uso de inteligência artificial, é necessário que os profissionais do setor desenvolvam diretrizes que promovam transparência e honestidade, ajudando o público a discernir entre o que é real e o que é fabricado em um contexto de rápida evolução tecnológica. Nos últimos anos, houve um aumento notável em casos de fraudes e desinformação envolvendo imagens geradas por inteligência artificial. Por exemplo, projetos de deepfake, que utilizam tecnologias de inteligência artificial para criar vídeos com semblantes de pessoas famosas, respeitam a privacidade e a integridade de indivíduos sem a devida autorização. Esses vídeos podem ser mal intencionados, sendo usados para criar narrativas falsas que desestabilizam a confiança do público na mídia. Outro exemplo comum vem do uso de imagens geradas por inteligência artificial em notícias sensacionalistas, que muitas vezes reproduzem imagens manipuladas para criar um impacto maior. Casos de fraudes, como quando imagens turísticas de lugares paradisíacos são levadas ao extremo, fazendo parecer que são reais quando, na verdade, são meras criações digitais, também se tornaram comuns. Estes exemplos evidenciam a necessidade urgente de se ter um olhar crítico sobre o conteúdo visual que consumimos. O público deve ser capacitado a reconhecer as manipulações e entender as intenções por trás da criação de imagens, para que possa participar ativamente no combate à desinformação. Artistas e críticos têm adotado diferentes perspectivas sobre a autenticidade das obras de arte geradas por inteligência artificial. Para alguns, as criações de inteligência artificial representam uma nova forma de expressão artística, onde a máquina, através de seus algoritmos, se torna uma extensão do processo criativo humano. Essa nova visão desafia a ideia tradicional de autoria, que sempre associou o ato artístico a um único criador. Por outro lado, críticos alertam que, se a técnica da inteligência artificial suprimir a inteligência emocional e a subjetividade que vem com a experiência humana, a autenticidade pode ficar comprometida. Muitas discussões giram em torno do que significa realmente ser um artista em um mundo onde as máquinas conseguem produzir imagens baseadas em dados. Há uma crescente necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre o potencial inovador da inteligência artificial e a preservação da essência humana na criação de arte. Assim, tanto artistas quanto críticos estão recorrendo à reflexão para entender como o auditor pode encontrar seu lugar em um espaço cada vez mais automatizado enquanto busca preservar valores fundamentais da arte. Os vídeos e artigos que exploram o tema da inteligência artificial e sua influência no mundo da arte oferecem insights valiosos sobre a nova dinâmica entre tecnologia e criatividade. Um dos principais aprendizados é a compreensão de que as obras geradas por inteligência artificial não são meras cópias, mas sim criações que surgem de um processo algorítmico complexo. Essa informação revela que a inteligência artificial pode, de fato, contribuir para a diversidade da expressão artística, ampliando o repertório de estilos e temas que artistas humanos podem explorar. Além disso, torna-se evidente que o papel do artista está se transformando. O artista agora é um facilitador que dirige a máquina, escolhendo as direções criativas em um diálogo contínuo com a tecnologia. Essa mudança no papel do criador desafia noções tradicionais de autoria e criatividade, convidando o público a refletir sobre o que significa ser um artista hoje. Por fim, a importância da ética no uso da inteligência artificial na arte é um ponto crucial aprendido, pois precisamos garantir que essa nova era de criações respeite os direitos e a identidade de todos os envolvidos na produção artística. O impacto futuro das tecnologias de inteligência artificial na arte promete ser profundo e multifacetado. À medida que as ferramentas de geração de imagens se tornam mais sofisticadas, podemos esperar uma fusão ainda maior de criatividade humana e inteligência artificial.
A inteligência artificial pode servir como uma aliada poderosa, permitindo que artistas experimentem e explorem novas possibilidades que antes eram difíceis ou impossíveis. Por outro lado, essa evolução também pode gerar preocupações com a saturação do mercado artístico, uma vez que obras geradas por inteligência artificial podem ser produzidas em massa, diminuição o valor percebido da arte. No entanto, como a história da arte já mostrou, as revoluções tecnológicas frequentemente levam a novas formas de apreciação e interpretação. O público pode desenvolver um gosto diferenciado para as criações que advêm dessa relação humano-máquina. A indústria da arte, portanto, deve se adaptar e inovar constantemente, promovendo espaços de diálogo onde as obras geradas por inteligência artificial e por humanos possam coexistir. Essa interação será fundamental para definir o valor da arte no futuro e seu papel na sociedade. A relação entre tecnologia e autenticidade é um tema que merece uma reflexão cuidadosa, especialmente em um mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais presente. A autenticidade, tradicionalmente associada à experiência e ao contexto humano, pode ser reinterpretada à luz das novas capacidades oferecidas pela tecnologia. Com a inteligência artificial, o desafio é entender como podemos definir o que é autêntico quando a criação não é fruto da experiência humana direta, mas sim de um conjunto de dados e regras programadas. É importante notar que as máquinas, embora não tenham vivências, conseguem produzir resultados que ressoam com o público, evocando emoções e reflexões. Portanto, a autenticidade não deve ser vista apenas como um reflexo da experiência vivida, mas também como uma resposta emocional válida, independentemente de quem, ou o que, a produziu. Essa nova definição pode enriquecer nosso entendimento de arte e abrir novas possibilidades tanto para criadores quanto para consumidores. Por isso, devemos considerar a importância de adaptar nossos critérios de autenticidade, buscando um equilíbrio entre a avaliação técnica e emocional das obras artísticas contemporâneas. Os espectadores desempenham um papel fundamental na formação de opiniões sobre a arte gerada por inteligência artificial. Com a crescente acessibilidade das ferramentas de criação, o público tem a oportunidade de não apenas consumir, mas também de criar, influenciando diretamente a narrativa em torno da arte. Para se engajar de maneira significativa, é essencial que os espectadores desenvolvam uma consciência crítica em relação às obras que encontram. Isso envolve questionar a origem das imagens e a intenção por trás de sua criação, além de refletir sobre as implicações éticas geradas. A interação com a arte de inteligência artificial deve ir além do encanto superficial. Os indivíduos precisam ser incentivados a buscar significados mais profundos e a se envolver em discussões que desafiem suas percepções. Oficinas, exposições interativas e eventos de discussão podem servir como plataformas para que as pessoas discutam e desenvolvam opiniões sobre este novo fenômeno. Assim, o engajamento se torna uma experiência enriquecedora, onde o diálogo público pode conduzir a uma melhor compreensão e apreciação da interseção entre arte e tecnologia. A ascensão da inteligência artificial na criação artística nos força a repensar nossa visão sobre a autenticidade, originalidade e o papel do artista. Devemos considerar não apenas a origem das imagens, mas também a emoção e a narrativa que elas transmitem, independentemente de serem geradas por humanos ou máquinas. Qual história ou aspecto da interseção entre arte e tecnologia você gostaria de ouvir a seguir? Estamos curiosos para saber seus interesses. Como você vê a relação entre a autenticidade e a arte gerada por inteligência artificial? A presença da máquina no processo criativo compromete a autenticidade da obra ou pode enriquecê-la? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as fascinantes possibilidades da arte na era da inteligência artificial.